E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje vamos comentar a 16ª rodada do Brasileirão. Rodada de muitos gols, cara. Assim, foi muito legal. Saíram muitas goleadas nessa rodada. Foi bem interessante, foi bem diferente. A começar, né? Primeiro jogo da rodada, que foi no sábado, né? O único jogo de sábado foi Ceará e Fluminense. E deu Ceará. O Ceará conseguiu mais uma vitória. E assim, conseguiu, né, dar assim, não respira no campeonato, mas já dá uma animada, porque assim, já são em 3 rodadas, 2 vitórias, né, o Ceará que era o lanterna absoluto começa a encostar nos times de cima. Então, é bacana isso, essa reação, bacana também porque vai embolar ainda mais, né. Para os times que estão brigando pelo rebaixamento isso não é legal, mas assim como é legal a gente ver uma briga no topo da tabela, é legal ver também na parte baixa da tabela, né? Não fica chato, né? Você ter um time, dois times que já estão ficam totalmente definidos que vão ser rebaixados, né? Então, é, pode ser que tenha embolado, né? Esse time do Ceará me parece que voltou bem dessa parada da Copa, fez bem essa parada e eles, né, ganharam o Fluminense, que vinha bem o Fluminense, né? Vinha de 2 vitórias seguidas, então o time estava com uma certa moral e técnico novo, né? O Marcelo, mas não deu, né? Dessa vez o Ceará prevaleceu jogando em casa e de novo, né? Assim, perspectiva de embolar a parte de baixo da tabela, que já está embolando, né? Cada rodada que passa vai embolando mais. Vou comentar mais para frente, né? Ainda tem o jogo de hoje de Bahia e Atlético Mineiro que influencia diretamente, né, na zona do rebaixamento. Mas falando dos líderes agora, né? O Flamengo venceu, né? O Flamengo foi muito bem, né? Foi 4-1, goleada e líder absoluto, né? O Flamengo jogou muito bem, jogou muito. É, já tinha comentado antes, né, nos podcasts anteriores, que apesar da derrota contra o São Paulo, né, jogando no Maracanã, o Flamengo jogou bem aquele jogo e vem jogando bem todos os jogos, né? O Flamengo, lógico, tem outras competições para disputar, tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores, mas o Flamengo parece que sim, tá dedicando uma atenção especial sim ao brasileiro, né? Não, lógico, voltando à Libertadores, eu acho que o foco passa a ser a Libertadores, mas o Flamengo tá de olho sim, não tá largando o osso, não tá deixando passar esse bom momento, né? Um bom momento no Campeonato Brasileiro, né? Que é líder absoluto, é líder isolado, então, colocou todo mundo, né, os principais jogadores, tirando o Guerreiro, colocou todo mundo para jogar, né? Isso tem um jogo essa semana já pela Copa do Brasil, pôs todo mundo para jogar o Barbieri, foi para cima, tá mostrando que veio, né? Não vem com essa de vamos poupar o time para jogar um jogo a Copa do Brasil. Não, o Flamengo tá dedicando atenção especial sim, e cara, espero que a gente veja um time do Flamengo diferente de outros times que a gente está acostumado a ver, um time que realmente vai brigar para tudo, né? Não vai pôr time reserva para jogar, não. De repente monta um time misto aqui, um time misto ali, mas sempre com os titulares, né? E aí mostra que é um time que realmente está de olho em tudo, né? Não está só priorizando uma competição ou outra. E isso é bacana de ver um time que tá com vontade de ganhar tudo. Então o Flamengo tá muito bem, o time é muito bom, tá jogando muito bem todos os jogos e dessa vez goleou o Sport, né? Então segue líder absoluto. O São Paulo vem na sequência, ganhou um jogo fora de casa contra o Cruzeiro. É, Cara, jogaço assim. Lógico, o Cruzeiro pressionou, não fez os gols. E eu já tinha comentado no podcast da rodada anterior que o Cruzeiro tava parecendo o Palmeiras, cria muitas jogadas, não faz os gols e foi assim também, criou boas jogadas. O Barcos perdeu um pênalti para o Cruzeiro e quando estava 1-0 para o São Paulo só, então de repente faz o gol ali, muda a cara do jogo. Perdeu do São Paulo, né? O São Paulo é um ótimo time, né? A gente não tem o que discutir o São Paulo mais, né? Já é uma realidade esse time do São Paulo.
ganha com autoridade, né? Não digo que jogou mais que o Cruzeiro, mas ganhou com autoridade, né? Do Cruzeiro lá no Mineirão e segue na cola do Flamengo. É, hum, ainda mais que o São Paulo não disputa Libertadores, né? Só tem Sul-Americana para dividir a atenção. Então o São Paulo, assim, é um forte, na minha opinião, junto com o Inter, até é um dos fortes candidatos a disputar o topo da tabela, né? Lógico, o Inter está um pouquinho mais atrás, mas é o terceiro colocado, né? Assim, o primeiro turno nem acabou. Então, o São Paulo é um seríssimo candidato, porque o Flamengo eventualmente vai ter que poupar um jogador ou outro, então pode ser que tenha alguns reveses no Campeonato Brasileiro. O São Paulo segue com força máxima, né? O São Paulo vai, né, dedica uma atenção muito grande no Campeonato Brasileiro e por isso que muita gente diz que talvez seja um dos, se não o mais, o candidato mais sério ao título, um dos, né? Então é muito forte, muito organizado esse time do São Paulo. Cara, diferentemente do que a gente viu no ano passado, né? O São Paulo no segundo tempo, assim, no ano passado o São Paulo do segundo tempo morria, né? Jogava meio o primeiro tempo e morria, né? Esse ano não, assim, com a chegada do Aguirre, o São Paulo do segundo tempo é um outro time, né? Parece que entra mais ligado ainda no segundo tempo. Então, de parabéns, o Aguirre montou um time muito bom e vem confirmando cada rodada que é um time muito bom. Ó, ele perdeu do Grêmio na rodada anterior, mas era um jogo lá em Porto Alegre, né? Eu tinha comentado, é muita presunção achar que São Paulo fosse ganhar do Grêmio em Porto Alegre. É, perdeu, mas mostra que não foi um jogo pontual, né? Lógico, jogando fora de casa contra um dos melhores times da América do Sul, acabou perdendo, mas segue muito vivo, né? Foi uma derrota pontual, de novo, repito, foi pontual e segue muito bom, assim, o retrospecto do São Paulo, é, cara, é só vem ganhando vários jogos em sequência, né? Então, time que vem pontuando muito, de se ficar ligado e, de novo, né? É um time que só vai dividir atenção com o Sul-Americana, então, perigosíssimo São Paulo, é o que eu falei, indiscutível. Na sequência veio o Inter que o Potker parece que desencantou de vez, né? Fez 2 gols, o Potker, o jogo foi 3-0 contra o Botafogo. O Botafogo já não vem numa sequência muito boa, né? Vem oscilando muito e o jogo foi em Porto Alegre, então o Inter, cara, o Inter voou, jogou muito, terceiro colocado da tabela e e junto com o São Paulo, talvez seja um dos times que, por não ter que dividir tanta atenção, talvez seja junto com o São Paulo, um adversário seríssimo, né, ao título. Lógico, tá um pouquinho mais distante, ainda é muito cedo para falar em título, falar em qualquer coisa, mas assim, junto com, de novo, né, junto com o São Paulo não tem muito, não vai desviar muita atenção, né, e o time tá muito coeso, né, cada rodada que passa parece que vem ganhando mais liga esse time do Internacional, apesar para mim até antes da Copa, apesar do Inter ter terminado antes da Copa no topo da tabela, para mim ainda era um time que não vinha convencendo muito, né? Vinha alguns placares meio magros e agora não, parece que cada rodada que passa o time está cada vez mais coeso e vem com tudo para a briga, sim, não é um adversário a ser descartado, lógico, de novo, isso não só eu, mas todo mundo vai repetir isso. A primeira rodada do Brasileiro ainda não acabou. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para rolar. O Inter, né, na última, quando foi rebaixado, aconteceu isso, né? Tava como era líder da tabela e despencou, caiu em queda livre para ser rebaixado. Então, muito cedo para falar alguma coisa, mas é um time que vive uma fase muito boa, assim como o São Paulo também, assim como o Flamengo, eles estão numa fase muito boa. E assim, é muito difícil que uma fase caia do nada, né? Assim, tudo bem, se o time, se você vê que o time é debilitado e tá ganhando na sorte, é uma coisa, mas não, é um time que tá coeso, tem um esquema tático bom,
lógico, vive um bom momento, então os gols acabam acontecendo de forma mais natural, mas de repente acaba a boa fase, o time está organizado. Então, se a boa fase acabar, o time vai continuar em alto nível, né? Então, acho difícil, né? Um desastre. Vamos ver, né? Tem coisa para rolar, a janela de transferência está aberta, então assim, até acabar a janela de transferência também é muito complicado falar alguma coisa, né? A gente fica sempre com o pé atrás e ficar atento, né? Ficar de olho, né? Na sequência da tabela tem o Grêmio. O Grêmio empatou, né, com a Chape. O jogo foi lá em Chapecó e o Grêmio já entrou com um time, né, um time já misto, um time reserva e mesmo assim arrancou um empate com a Chapecoense. E assim, o Grêmio já mostra que o foco não é o Campeonato Brasileiro. Sim, vai dar uma atenção para não descolar muito dos líderes, mas o Grêmio já mostra que é, tem outras competições rolando, né? Competições de mata-mata e o Grêmio vai dar prioridade para o mata-mata, né? Seja a Copa do Brasil, seja a Libertadores. Então já deu uma pista de que lógico, o Grêmio muito organizado, né? O Renato Gaúcho, todos os méritos, porque ele entra com jogadores mais jovens, entra com um time mais reserva e mesmo assim, né, saiu na frente até, né, tomou um gol da Chape, o gol ilegal até, mas era assim, era para ter ganhado. Então, assim, o Grêmio mostra que mesmo jogando com um time reserva é um time forte, né, um time interessante, né, mostra que tem a cara do Renato Gaúcho. Então, não acho que vai descolar dos líderes não, lógico. Não vejo o Grêmio nesse momento brigando pelo título, até porque já por esse jogo já mostrou, né? E no primeiro semestre também, né? Antes da pausa da Copa também, um jogo ali, um jogo aqui, entrando com o time em reserva, poupando os titulares. O Grêmio já mostrou isso, fez isso ano passado. Então é um time que tá de olho no brasileiro, mas não é a prioridade. Então, um time que eu acho que vai ficar no topo da tabela, mas que nesse momento eu não vejo como um sério candidato ao título, não, né? De novo, né? Parece até figurinha, figurinha repetida, né? Radiogravador, muito cedo para falar alguma coisa, mas tem água para rolar, tem coisa para acontecer, né? O Atlético Mineiro joga hoje ainda, né? O quinto colocado, mas se o Atlético ganhar, não mexe na tabela, a tabela fica. É lógico, o Atlético entra no G4, mas não muda muito, né? No topo da tabela. O Palmeiras vem na sequência, o Palmeiras ganhou bem, jogou contra o Paraná, foi 3-0. Cara, foi um jogo que, assim, era obrigação do Palmeiras ganhar, né? O primeiro jogo depois da saída do Roger. E é estranho, né? Palmeiras é um time que oscila muito. Dessa vez criou muitas oportunidades, mas garantiu o resultado. E, assim, estranho, né? Claro, assim, os jogadores querem mostrar serviço pro Felipão, que vai chegar, mas é o que eu falei, é muito estranho, né? Não estou falando que eles queriam derrubar o Roger, mas, cara, assim, o técnico sai e o time faz uma goleada de 3-0, né? Então, assim, é complicado falar alguma coisa, né? Mas um pouco estranho. Lógico, o Palmeiras tem elenco para isso, para fazer 3-4-0, né? Criou chances para isso, para fazer até um 4-5-0, mas um bom elenco que oscila muito, né? Um time totalmente imprevisível, faz um jogo bom, um jogo ruim, primeiro tempo bom, segundo tempo ruim e assim vai. Então, Felipão vai pegar um bom time, né? Um time que, é, assim, pelo menos pega num ambiente um pouco mais tranquilo, porque se perde esse jogo, né? Pô, manda embora o Roger Machado, perde dois jogos seguidos, né? O Felipão já chega num ambiente um pouco tumultuado, mas não, vai pegar um time que acabou de sair de uma vitória, né? Tá no G6, então, assim, pelo menos pro Felipão ele chega um pouco mais tranquilo para trabalhar. Lógico, sem muito tempo de trabalho, né? Vai ter que conhecer os jogadores à medida que as partidas vão rolando, então, é,
lógico, pega um timaço, um super elenco, então, assim, tem tudo para dar certo, mas vamos ver. É complicado falar alguma coisa, já tinha comentado o retrospecto do Felipão, os últimos anos do Felipão não vem sendo, não foram muito bons, né? Pelo menos falando em Brasil, né? Foi, lógico, ganhou vários títulos na China, mas, cara, campeonato chinês não é campeonato brasileiro, né? Não preciso nem falar isso. São competições totalmente diferentes, né? O nível técnico do futebol é diferente, então, apesar de ter ganhado muitos títulos na China, é um outro cenário, né? E é o que eu falei, em termos de Brasil, se a gente pegar o Felipão, não tem um retrospecto muito bom, né? Pô, tudo bem, com a última passagem com o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, mas praticamente rebaixou o time, né? Saiu antes do time ser rebaixado. O Grêmio, quando assumiu o Grêmio, não ganhou nada. A seleção brasileira ganhou a Confederações, Copa das Confederações, mas foi eliminado na Copa, né? O 7-1. Então, assim, o retrospecto não é muito positivo e vamos ver, né? Lógico, é um técnico que tem muita história, sempre tem que ser respeitado. Tem uma história bonita com o Palmeiras, ganhou muitos títulos com o Palmeiras, mas eram outros tempos, né? O tempo muda, o futebol muda, então vamos ver, né? Só esperando para saber o que vai acontecer. É lógico, de novo, um treinador que tem muita bagagem, tem um currículo muito bom, mas é, se a gente pensar em futebol hoje, ter um super currículo não significa que você é um super técnico, né? Pô, pega o Luxemburgo, por exemplo, né? Um técnico extremamente vitorioso e que hoje já não figura entre os principais técnicos do Brasil. Então, vamos ver, vamos observar, né? Talvez seja o que o Palmeiras precise, né? Para de fato deslanchar, né? Um time que vem oscilando muito. Vamos ver o que acontece, né? O Corinthians, né? Na sequência, o sétimo colocado, o Corinthians, cara, é talvez a grata surpresa, né? Todo mundo ficou meio apreensivo, né? Pô, dizia-se que muitos críticos, né, falavam que corneteiros, né, do Corinthians diziam que o Osmar Loz não era um bom técnico, era um técnico fraco, o Corinthians perdendo peças importantes e, cara, parece que os jogadores vestiram a camisa, estão se entregando, né? O Romero vive cara, numa fase impressionante e o Corinthians engata duas vitórias seguidas, né? Então, para quem estava muito apreensivo, o Corinthians mostra que é o time que se renova muito bem, né? Isso aconteceu com o Fábio Carille, agora saída do Fábio Carille, o elenco praticamente se desmanchando, o Osmar Loss conseguiu, né, montar um time muito bom, então é uma grata surpresa, assim. Lógico, para quem torce contra o Corinthians, não é muito bom, mas é, pensando no futebol, né? Pô, a gente tem que torcer pelo bom futebol, né? Então, o Corinthians realmente, para mim, foi uma surpresa, né? O Osmar Loz foi bem tem, tem sido, tem montado, né, uma escalação muito boa, conseguiu acertar o time. Então, cara, o Corinthians mostra que, de novo, é o time que se renova muito bem, né? Perde peças importantes e consegue, né, mesmo sem grandes jogadores, né, sem grandes nomes, consegue montar bons times, né, e pontuar, né? Então, muito cedo para dizer se o Corinthians vai cair, se vai continuar subindo. É, de novo, a janela está aberta ainda, então e você ter, por exemplo, o Romero jogando muito, né? Pô, 2 jogos, 5 gols, com a janela de transferência ainda aberta. Então, assim, é um sinal de alerta pro Corinthians, né? Porque pô, cresce o olho de outros clubes em cima do cara, né? O cara começa a fazer muitos gols e com a possibilidade ainda de adquirir o jogador, né? Lógico, outros clubes, né, não só no Brasil, mas lógico, eu acho praticamente impossível que o Romero saia do Corinthians para outro clube do Brasil, mas fora do Brasil o olho cresce, né? Então, assim, fica uma preocupação,
né? Mas muito bom para o Corinthians, né? O saldo muito positivo, né? Perdeu grandes jogadores e conseguindo se manter, né? Jogando um bom futebol, inclusive, não é aquele jogo feio de fazer um golzinho aqui, um golzinho ali, ganhar chorado, não. Vem jogando um bom futebol, um futebol muito bom, fazendo gols. Então, cara, uma grata surpresa, né? O Corinthians e vamos esperar para ver, né? Que eu falei, a janela tá aberta ainda, então. E o Osmar Loss falou uma coisa interessante, né? Assim, tudo bem, para mim fica uma preocupação, né? Porque a janela tá aberta ainda, a gente não sabe se vai perder um jogador ou outro, mas o que me tranquiliza é que não é só o Corinthians que pode perder jogadores, né? Outros times também podem perder. E outros times Flamengo, São Paulo, né? Os times que estão no topo da tabela também podem perder suas principais peças. Então, falou uma coisa certa também, né? Não, pô, a gente está preocupado, mas não é só a gente, né? Os outros times, né? Também tem jogadores sendo visados. Então, é, tem que trabalhar, né? Tem que pensar só no seu, né? Conseguiu um esquema tático bom, tem que pensar só no seu quadrado e fazer o seu jogo. E é isso que o Corinthians está fazendo, né? Tá ignorando as perdas, está ignorando as críticas e se fechou, né? O elenco vestiu a camisa, o Romero começou a jogar muito, o Jadson também. Então, cara, tem tudo para conseguir aí uma campanha boa, assim, para quem dizia que o Corinthians ia despencar, tem tudo para seguir na contramão o Corinthians, né? Então, ficar de olho, né? O Cruzeiro vem na sequência, né? Acho que talvez o último que eu vou comentar assim em mais detalhes, o Cruzeiro, que também perdeu do São Paulo. é, assim, a fase do Cruzeiro já não é tão boa assim, né? Caiu de forma considerável na tabela, apesar de, lógico, a pontuação não está muito distante, mas o Cruzeiro é um time muito bom, assim, a gente tem visto os jogos muito bons, o Cruzeiro vem criando chances e muito parecido com o Palmeiras, né? A fase, né? Cria muitos gols, não faz, não consegue converter os gols e acaba perdendo pontos por causa disso. Mas o Cruzeiro vem de duas derrotas, né? Esse é o agravante, né? Então, lógico, o Cruzeiro eu acho que acaba desviando um pouco a atenção, né? Acho que os jogadores, né, estão com a cabeça um pouco já na Copa do Brasil. Então, assim como o Grêmio e talvez o Palmeiras são os três que eu acho que vão acabar, sim, desviando um pouco a atenção. O Flamengo, eu acho que, lógico, vai disputar outras competições, mas eu acho que o Flamengo não vai tirar o olho de jeito nenhum no brasileiro, né? Lógico, uma hora ou outra os jogadores vão cansar, mas eu acho que o Flamengo não tira a atenção mais do brasileiro, diferente de Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro. Acho que esses daí têm bons elencos, né? Vem fazendo bons jogos, mas é, à medida que os campeonatos, que os outros competições vão acontecendo, eles vão inevitavelmente tirar o foco do Brasileirão. Isso já ficou um pouco visível, né, antes da Copa e eu acho que isso vai seguir, né? O Grêmio ainda é de forma mais acentuada, porque o Grêmio, o time reserva, o time reserva do Grêmio consegue jogar muito bem, né? Então eu acho que são três caras que têm bons elencos, mas talvez percam pontos justamente por dividir a atenção. E eu acho que o Cruzeiro nessa rodada já acabou sentindo, né? Tem um jogo por vir da Copa do Brasil, acabou, né, sentindo um pouco esse desvio da atenção. Lógico, a fase também não vem ajudando, né? Os gols não vêm acontecendo, então caiu um pouco na tabela, mas é um time muito forte, o Cruzeiro, né? Junto com o Grêmio, até pelos títulos que tem e por não ter perdido tantas peças no elenco, talvez junto com o Grêmio seja um dos melhores times do Brasil, né? Apesar lógico, a pontuação na tabela não demonstrar isso, mas pelo futebol que jogam, né? O esquema tático é o mesmo, as peças principais são as mesmas, então Cruzeiro acho que não é um time a ser desprezado. De novo, acho que vai ficar um pouco no campeonato, né? Acho que o Cruzeiro só volta a atenção brasileiro numa eventual eliminação da Libertadores, da Copa do Brasil, mas
Eu acho que segue vivo, assim, segue para brigar por G4, pelo menos, assim como o Palmeiras, assim como o Grêmio. Então, muito cedo, né, para falar alguma coisa, né? Caiu, perdeu duas partidas seguidas, né? Até por isso se reflete diretamente, né, na colocação do campeonato, mas não tem nada perdido, né? Um time muito forte, o ataque muito bom, então acho que não é motivo de desespero para o Cruzeiro, não. Né, falando agora em zona do rebaixamento, hoje ainda tem um jogo para acontecer, tem o Bahia e o Atlético, e esse jogo interessa diretamente ao Santos, né? O Santos perdeu jogando em casa, né? Perdeu do América Mineiro, o América se distanciou ainda mais da zona do Z4 e o Santos, se o Bahia empatar hoje, o Bahia já passa o Santos e o Santos entra no G4. Então é um motivo de preocupação do Santos. O Santos já anunciou o Cuca, né, como novo técnico e vamos ver assim essa para pelo menos para essa rodada não dá mais para o Santos, né? Assim é torcer contra o Bahia, torcer para o Atlético ganhar para se manter fora do Z4 e o Santos que fez um jogo muito bom, né? Também não vive uma fase muito boa, né? Demitiu o Jair, ficou sem o técnico principal e esse jogo contra o América, cara, foi um jogo que o Santos criou se eu não me engano, mais de 30 oportunidades e não fez o gol. Então, assim, quem não faz toma, o Santos tomou num pênalti muito duvidoso. Para mim não foi pênalti, né? O árbitro deu uma ajuda pro América, mas acabou perdendo o jogo. E aí, cara, aí complica, né? Complica porque agora não depende só do Santos. O Cuca chega num ambiente bem tumultuado, vai ter pouco tempo de trabalho. Lógico, o Cuca é um grande técnico. É, se pegar o histórico recente, né? Foi campeão com o Palmeiras, né? Em 2016, mas vamos ter que ficar de olho, assim. De novo, né? O Cuca, lógico, é um grande técnico, mas vai pegar o Santos num momento meio conturbado e sem muito tempo de trabalho. Então, vamos ver, assim, lógico, o Santos para mim é um, um time que tem bons jogadores, né? Tem o Gabigol, tem o Rodrigo que, pô, cada partida que passa vem jogando cada vez mais, é uma joia do Santos, então, assim, tem bons jogadores, mas não tá conseguindo, né? Não tá conseguindo resultado. Então, cara, assim, liga o sinal de alerta, porque às vezes as coisas não acontecem. Então, de novo, liga o sinal de alerta o Santos, né? Eu acho que a diretoria demorou muito para definir o novo técnico, se precipitou um pouco, né, para demitir o Jair, e a demissão do Jair não surtiu efeito, né? Assim, pelo menos não de imediato, né? O Chulapa assumiu e os resultados não vieram, foram um empate, uma derrota. E então vamos ver, né? Vamos ver com a chegada do Cuca se pelo menos o Santos consegue uma vitória aqui, uma ali, para pelo menos dar uma respirada, porque assim, eu falei, o Santos tem bons jogadores, vem criando boas oportunidades, mas os gols não vêm acontecendo. E em vez de, né, pelo menos garantir um ponto nessa última rodada, acabou perdendo. Então, é, assim, é motivo de preocupação para o torcedor santista, é, decisões equivocadas, né? Então, vamos ver. A briga pelo Z4 tá embolada, sim. A briga pelo G4 também tá bem embolada. E é isso que a gente quer ver, né? O que eu falei, assim, como torcedor do futebol, acho que a gente quer ver um campeonato pegar fogo, seja na parte de cima da tabela, seja na parte de baixo da tabela. Tem muita água para rolar ainda, né? A primeira rodada nem terminou, o primeiro turno nem terminou do campeonato. A janela de transferência está aberta, né? Então, difícil, né? Até a janela de transferência acabar, fechar, assim, difícil dizer alguma coisa, né? Sim, você fica com o pé atrás de cravar alguma coisa, lógico. Pelo que a gente vem observando de alguns times, a gente meio que já espera Flamengo, São Paulo, Inter, né, brigando até o final, mas tudo pode acontecer, né? Às vezes perde uma peça importante e o elenco para de render da forma que se espera. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Muita água para rolar ainda, né? Agora vão começar os outros campeonatos também, né? Então, alguns times vão disputar mais de um campeonato ao mesmo tempo, então
vai embolar mais, isso vai mexer, isso vai se refletir no brasileiro. Então vamos ver, né? Expectativa de bons jogos e vamos aguardar, né? Vamos esperar para ver quem termina a primeiro turno como líder, quem é o campeão do primeiro turno e vamos acompanhar, né? Hoje tem, de novo, vamos acompanhar o Bahia e o Atlético Mineiro hoje. A rodada ainda não acabou e essa rodada interessa diretamente ao Santos, né? Então vamos ficar de olho. Preocupação em torcedor santista. E é isso aí, gente. Por enquanto é isso, né, da 16ª rodada. Me estendi um pouco mais, mas é isso aí, né? Um forte abraço, obrigado pela atenção e até a próxima.